Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. E aproveitando aí esse Big Brother Brasil que a gente está acompanhando, esse reality, né? Que é a CPI. Provavelmente, se você tá ouvindo, né, a gente ouve o tempo inteiro a palavra responsabilidade. Ministro, isso foi sua responsabilidade. Isso então deve ser responsabilizado. Estamos averiguando isso porque se foi de fato planejado tal coisa ou não foi executado tal e tal coisa, isto é de sua responsabilidade. Você tem que pagar, né? Então, a palavra responsabilidade aqui, ela tem um contexto moral, um contexto, né, político, e aí político aqui não se aplica à ideia de uma politicagem, né, como as pessoas geralmente pensam político, mas o político no sentido social, né, que interessa a todos, né, o bem público. Isso significa, então, que a gente precisa qualificar. Responsabilidade tem um sentido, né? Tem um sentido que é estabelecido e não depende da interpretação das pessoas, porque às vezes parece isso, né? Então depende da interpretação quando aquela pessoa foi responsável ou não. Então vamos lá. A responsabilidade é um conceito que se aplica aos agentes éticos. Então, aos humanos adultos com capacidade de escolha. Então, só é atribuído responsabilidade àqueles que nós sabemos que têm condições para se responsabilizar. Condições para ter, né, poderes de ação, mas também ter deveres. Então, é de sua responsabilidade cumprir seus deveres. E aí, é claro que nós, enquanto cidadãos, temos responsabilidades em comum, responsabilidades de cooperação, temos responsabilidades civis, né? Mas representantes, né, do Estado tem também tem responsabilidades específicas por conta do cargo que escolheu ocupar. E quando escolheu ocupar, estava ciente, né, de que tinha as condições para cumprir esse requisito, né? Que sabia qual eram as responsabilidades e que ia ser responsabilizado caso não cumprisse esse papel, né? Então, usei aqui a palavra responsabilidade duas vezes para a gente entender que esse responsabilizado significa ser culpado, né? Ser cobrado, né? Então, a gente está falando de um contexto, né, na CPI, por exemplo, onde está avaliando condutas, né, condutas que foram feitas de maneira ruim, que em vez de aumentar o bem-estar social, né, diminuíram o bem-estar social e colocaram as pessoas em situação de risco. Então, quais foram as ações e quem foram os responsáveis, né? Então, é ciente de que algumas pessoas eram responsáveis, que tinham que ter um plano estratégico, porque essa era a sua função, e assim não fizeram, então eles são responsáveis e vão ser responsabilizados, vão ser culpados, porque eles estavam cientes do seu papel, né? E é muito importante a gente falar de responsabilidade nesse contexto, como eu estou dizendo aqui, que estão cientes da sua, do que deve fazer, porque a gente não cobra a responsabilidade de alguém que realmente não sabe qual era a sua função, né? A gente não cobra responsabilidade também de quem não tem condições para se responsabilizar. Então, por exemplo, crianças, né, não são responsabilizadas pelos seus atos. Ou, né, em determinadas ações, se você realmente não sabia de tudo, estava consciente do contexto, não tinha as informações, você não é responsável por aquela mudança, por aquela atitude, pela consequência, né? Mas no caso que nós estamos avaliando da CPI, né, nós não estamos avaliando, né, pessoas que foram colocadas naquela situação por acaso, pessoas que não foram preparadas, pessoas que, né, não afirmaram essa consciência de antemão. Então aí fica mais claro ainda a sua responsabilidade. Mas fica aqui
para vocês pensarem também, para além dessa responsabilidade que parece ser um pouco mais, né, bem estabelecida e colocada dentre os nossos representantes políticos, quais são as nossas responsabilidades enquanto indivíduos que pertencem à coletividade. Nós também temos responsabilidades e elas não são sempre assim tão colocadas, né, como são de quem ocupa essa representação política, né? Mas a gente precisa, enquanto coletivo, também pensar quais são essas nossas responsabilidades. Então, eu fico aqui, deixo aqui a sugestão para vocês pensarem do que nós somos responsáveis e o que é preciso para que a gente tenha responsabilidade. Uma das coisas que eu quero sugerir é consciência política. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. A gente precisa ter consciência política para ter noção do contexto, para ter noção, né, de como o ambiente nos manipula, para ter acesso à informação, para então ser responsável pelas nossas escolhas. Isso faz parte desse desenvolvimento, né, da responsabilidade. Mas é isso. Então, recapitulando o vídeo de hoje, eu quis falar sobre o conceito de responsabilidade, essa palavra que a cada minuto aparece, né, nas perguntas que são feitas às testemunhas na CPI, por exemplo, da Covid. E que às vezes as pessoas acabam, né, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, mas ele não sabia disso, isso não é da sua responsabilidade, mas ele não tem culpa, E aí a gente tem que entender que essas pessoas, nesse contexto específico, elas sabem qual a sua responsabilidade e fazia parte da sua atribuição, né? Buscar essas informações. Diferente um pouco é quando a gente analisa em termos mais gerais, em âmbitos individuais, né? E é por isso que esse vídeo, então, encerra com essa sugestão, que é de pensar a responsabilidade no nível individual. Então, existe a responsabilidade individual de representantes do Estado, que são sempre muito bem colocadas. Existe a nossa responsabilidade geral enquanto coletivo, mas nós também temos responsabilidades individuais, né? E aí depende da nossa história de vida, das informações que nós temos, enfim, e isso fica para um novo vídeo. Mas é isso, o vídeo de hoje é mais um vídeo conceitual para entrar aí na listinha sobre o que é responsabilidade. Se você gostou, compartilha com alguém. E não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você tá achando de todo esse momento. Será que ele tá servindo pra gente, de fato, entender quais são esses nossos papéis, como, por exemplo, de responsabilidade? Um abraço e até a próxima.